Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Método Plateia Lotada. Hoje a gente vai falar de estratégia de ingressos de ROI 2x. Como que eu crio uma estratégia de ingresso para me trazer um retorno sobre o investimento de até 2 vezes. Lembrando que essa estratégia de ingresso tem como base o custo do participante sentado. O que é o custo do participante sentado? É o valor que a gente determinou com base na nossa estrutura de custos geral do nosso evento. Então, com base na estrutura de custos que eu falei na aula anterior, o nosso custo por participante sentado é de R$ 875. O que isso quer dizer? Que R$ 875, teoricamente, é o valor mínimo que eu preciso cobrar nos meus ingressos. E por que teoricamente? Porque vai muito de cada pessoa, de cada expert, de cada empresa. Tem muitos que estão dispostos a entrar no evento presencial com ROI negativo. Ou seja, o custo do participante sentado é de R$ 875. Mas para vender mais ingressos, para conseguir lotar o evento mais fácil, tem muita gente que vai vender o ingresso a R$ 500, ou tem gente que vai vender o ingresso a R$ 875 e vai dar mais um ingresso de bônus. Então, de acordo com a tua estratégia, isso vai levar um valor sendo maior ou sendo menor. Como que a gente cria aqui para os nossos clientes? Se o meu custo por participante é de R$ 875, eu vou buscar uma estratégia de precificação que vai ter como base R$ 875 ou até um valor um pouquinho menor. Aqui eu colocaria um valor base de R$ 800. Por quê? Eu não vou vender 100% dos ingressos nesse mesmo ticket. Esse aqui é o valor base. Ele é o primeiro valor. Deixa eu puxar essa parada aqui. Não, esse fica. Vou botar desse lado. Com base nesse valor de R$ 875, eu posso cobrar mais ou cobrar menos. Eu, Alberto, eu colocaria aqui um valor de R$ 800. Por quê? Se eu preciso vender, se eu tenho espaço para vender 100 ingressos, o que eu quero? Eu quero vender mais ou menos 30%, 25% dos meus ingressos nesse valor aqui de R$ 800. Por quê? Esse aqui vai ser o meu primeiro lote. E aí eu posso colocar 25%, posso colocar 10%, posso colocar 50% dos ingressos. Depende do quanto você está disposto a arriscar nesse primeiro momento, depende do quanto você precisa vender mais ingressos nesse primeiro momento. Eu trabalho como base para um primeiro lote, algo aí entre 20% e 25% dos ingressos. Alberto, 20% a 25% dos ingressos, todos nesse mesmo valor? Não. A gente sempre cria uma segunda categoria de ingressos, o que a gente chama de ingresso VIP. Por quê? Porque tem pessoas que gostam, que necessitam de se sentir VIPs. Tem gente que precisa se sentir diferente quando está participando de um evento presencial. Então, esse primeiro lote de ingressos, ele vai ter mais ou menos ali 10%, de 5% a 10% de ingressos VIPs. Então, eu estou considerando aqui que eu preciso vender 100 ingressos. Meu primeiro lote vai ter 25%, ou seja, vai ter 25 ingressos. Considerando que eu vou dividir eles entre VIP e normal, digamos assim, start, eu vou ter 10 ingressos VIPs e 15 ingressos do normal. 15 ingressos do normal, né? O acesso básico. Por quê? Porque já nesse primeiro lote eu consigo trabalhar uma estratégia de ingresso para melhorar o meu ticket médio, para aumentar o meu ticket médio, o que naturalmente vai me dar mais receita e vai me ajudar na estratégia de precificação da frente. Pronto, top. Logo, o que a gente vai considerar aqui? Se o meu preço base é o de R$ 800, eu vou até tirar esse duplo basic aqui, vou deixar ele zerado. O meu ingresso VIP, ele pode custar pelo menos 40%, 50% a mais do que o meu ingresso básico. Então vamos considerar aqui 50%, o meu ingresso VIP vai custar R$ 1.200. E aí que começa o jogo, né? Que começa a parte estratégica. O que eu vou entregar no meu ingresso VIP? Eu posso começar com um kit de boas-vindas diferente. Eu posso colocar acesso ao Lounge para Network, comunidade exclusiva, certificado de participação. Eu posso colocar um coffee só para quem é VIP, dependendo do tamanho do evento, faz sentido você ter um coffee só para quem é VIP. Mas aqui, o que eu quero que você tenha em mente, que você tenha clareza? Que tem vários elementos que você pode explorar para criar essa
essa experiência VIP, né? Para trazer esse ingresso VIP para a pessoa. Normalmente o VIP vai ter o quê? Uma cor de crachá diferente, né? O cordãozinho do crachá vai ser diferente. Por quê? São elementos simples, mas que fazem as pessoas se sentirem mais privilegiadas. Então, por exemplo, qual que é o básico do ingresso VIP? Cor de ingresso diferente e melhores assentos. Então, o VIP tem um ingresso de uma cor diferente e as cadeiras ali da primeira fileira são só para os VIPs. Ou seja, as pessoas já se sentem mais privilegiadas só porque só elas podem sentar lá na frente. Às vezes a pessoa nem gosta de sentar na frente, mas como ela quer se sentir VIP, quer se sentir privilegiada, ela vai sentar e ela vai comprar um ingresso mais caro em virtude disso. Então, explorando os anseios do meu cliente, do meu participante, eu posso criar estratégias de ingresso que vão me ajudar a fazer mais receita, a gerar mais receita e, obviamente, a melhorar a minha lucratividade. Então, eu posso trabalhar num primeiro lote com um ingresso básico de R$800, um ingresso VIP de R$1.200. O que vai ter o VIP? Vai ter um kit de boas-vindas diferente, vai ter acesso antecipado aos melhores lugares, ou seja, as pessoas entram na plenária primeiro e podem sentar lá na frente, só a fileira da frente é só para os VIPs. E eu posso trazer também, por exemplo, a gravação do evento de bônus para essa pessoa. A gravação do evento é um bônus muito bom, só que você precisa ter muito cuidado para trabalhar com esse bônus, porque ele é um bônus que gera um custo relativamente alto. Mais uma vez, considerando valores da cidade de São Paulo. Aqui em São Paulo, para gravar um evento presencial com 2, 3 câmeras e uma qualidade ok, eu vou precisar investir mais ou menos uns 10 a 15 mil reais a diária. Ou seja, só de gravação eu vou gastar aí 30 mil reais. É um custo e ele pode ser inserido no valor do teu ingresso. Lembrando que aqui a gente não está considerando, nessa estratégia de ingresso aqui, a gente não está considerando o custo de gravação. Então, com certeza, a minha precificação iria ficar mais alta se eu tivesse colocado esse valor. Então, você precisa entender dentro do que você já tem pronto, do que você consegue entregar, quais são os elementos, quais são os adereços, digamos assim, os adornos que você pode colocar que vão te ajudar a valorizar mais o teu ingresso e a criar uma experiência VIP, uma experiência diferente para aquelas pessoas. Em paralelo a isso, a gente pode ter também um ingresso ainda mais caro. Quer dizer, se o meu ingresso normal estava custando 800, o meu VIP 1.200, eu posso fazer o quê? Eu posso criar um ingresso ainda mais caro, que é um ingresso premium, por exemplo, a R$2.500. E é importante, o premium, ele precisa ser realmente caro. Ele precisa ser bem mais caro, pelo menos o dobro do VIP. Por quê? Porque o Premium vai ser um ingresso que vai dar para o participante mais acesso. Mais acesso a você, que é o expert, o palestrante principal do evento. Mais acesso a palestrantes, convidados e a experiências diferentes. Então, nesse tipo de ingresso aqui, e aqui a gente usa tanto no Premium quanto no VIP, a gente pode colocar um hot seat um dia antes para eventos que acontecem em hotéis. É muito comum a gente colocar na nossa estratégia de ingresso um hot seat no jantar, na noite de jantar anterior ao evento. Então as pessoas sempre chegam um dia antes e aí eu acrescento ali um hot seat. O que é o hot seat? Ou tem gente que vai chamar de mentoria também, né? Mas o que é isso? Basicamente, uma roda de conversa onde um grupo pequeno de pessoas ali que vão comprar esse ingresso premium tem acesso ao expert, tem acesso a palestrantes. A gente normalmente inclui também nesse ingresso aqui uma experiência que pode ser um jantar. Minha letra é maravilhosa, vocês perceberam? Meu Deus. A gente pode incluir aqui um happy hour, que vai ser justamente durante essa roda de conversa, acontece no restaurante do hotel ou em algum bar, restaurante próximo. Você pode colocar ali um happy hour e aí, é claro, você embute o custo disso no ingresso. Você pode colocar um jantar ou às vezes só um coffee já é o suficiente. Mas basicamente, o que a gente está vendendo aqui para essas pessoas? Experiência e proximidade. A pessoa que compra um ingresso premium de um evento, ela não está necessariamente buscando o mais profundo conhecimento que você tem lá. Ela quer ter uma experiência diferente, ela quer viver aquela experiência de uma forma que a maior parte das pessoas não vai viver, e ela quer ter mais proximidade. Por quê? Proximidade do expert, do palestrante e de outras pessoas que também têm essa necessidade de ser VIP, de ser premium, é o que faz aquela pessoa se sentir melhor, é o que faz ela se sentir diferente,
E aí, é claro, essa proximidade também vai permitir que ela consiga explorar um pouco mais de você como expert, como palestrante, fazer perguntas de uma forma mais livre, digamos assim, de uma forma até mais direta, né? Porque como é um momento mais íntimo, tem menos pessoas participando, você vai conseguir ser mais transparente, ser mais aberto a responder as perguntas das pessoas, você vai conseguir dedicar mais tempo a responder a pergunta daquelas pessoas. Então, são elementos diferentes, não muito complexos, que têm um custo baixo, mas que vão te ajudar a valorizar e muito o ingresso do teu evento presencial. Então, só criando uma experiência um pouco melhor com o ingresso VIP e com o ingresso Premium, eu consigo dobrar a receita de ingressos do meu evento presencial. Então, por exemplo, digamos que você vai vender aqui somente 10 vagas para o ingresso Premium, que está aqui, a gente colocou aqui a R$ 2.500. Cara, se eu vendo 10 ingressos Premiums, com 10 ingressos eu fiz R$25 mil. Num evento que está me custando a priori 85 mil, vamos dizer que para essas 10 pessoas eu vou gastar mais R$500 com elas, com cada uma. Vai aumentar o meu custo do evento aí em R$5 mil, vai para 90. Eu tô com um evento que custa R$90 mil para 100 pessoas e 10 pessoas, que é 10% da minha capacidade total, já me pagou ali 25 mil, ou 25 mil. Ou seja, com 10 pessoas eu já cobri 25, quase 30% do custo do meu evento. Ou seja, isso me dá uma liberdade para trabalhar mais ingressos, para trabalhar ingressos de entrada com ticket menor e não coloca em risco a minha estrutura de custos. Se eu vender 10 ingressos do prêmio a 25 mil, né, a 2.500 cada ingresso, e eu vender mais 20 ingressos VIP a 1.200 cada um, a gente tem aí, vamos colocar 25 só para arredondar o número, 25 a 1.200 vai dar 25 mil de receita, ou seja, eu vendi 35 ingressos, que é 35% da capacidade do meu evento, e eu já fiz 50 mil de receita, ou seja, eu já estou cobrindo mais de 50%, 50 mil de 90 vai dar 50, mais ou menos 53% do custo total do meu evento. Ou seja, eu tenho 65 ingressos para vender e eu já consegui cobrir 53% do custo total. Vamos fazer uma conta de padaria? Conta de padaria que eu gosto. Considerando que eu consegui fazer 50 mil de receita com 35 ingressos e eu tenho mais 50 mil de receita para 50 mil não. Se o custo total era 40 mil, eu tenho... deixa eu jogar na assinando, ó. Vamos lá. Eu tenho 40 mil de custos para cobrir e eu ainda tenho 65 ingressos para vender. Ou seja, eu tenho aí R$615 de custo por ingresso, que eu preciso de receita por ingresso que eu preciso gerar. Ou seja, eu posso fazer uma ação, por exemplo, para vender 2 ingressos básicos, que antes eram 800 cada um, eu posso vender 2 por 1.200, que eu vou estar conseguindo cobrir a minha estratégia de custos. Então, criar outros ingressos com uma experiência mais premium, com uma experiência diferente, vai te permitir ter uma certa flexibilidade na precificação dos teus ingressos mais baratos e, naturalmente, isso vai te ajudar a vender mais, a ter mais pessoas no seu evento presencial, certo? Essa planilha aqui que tem vários elementos aí para você explorar na construção da sua estratégia de ingressos, esses aqui, tá disponível aqui embaixo na descrição no link. É o mesmo link da planilha de precificação, só vai mudar a página, tá? Então tá disponível aqui embaixo, você só precisa acessar, fazer uma cópia e aí você vai marcando aqui qual que é o ingresso, qual que é a experiência, o que você quer colocar naquele ingresso para valorizar ele e conseguir cobrar mais e entregar uma experiência melhor para o seu cliente, certo? Um campo de comentário onde você pode deixar suas dúvidas. Então qualquer dúvida que você tenha em relação ao conteúdo que a gente te apresentou agora, algum número que não tenha ficado claro para você, fica à vontade para deixar a sua dúvida aqui embaixo. Vai ser um prazer te ajudar. Meu nome é Alberto Oliveira e eu te encontro na nossa próxima aula.